em Lucas capítulo 10. É um texto muito conhecido. Aliás, há mais do que um texto a relatar este episódio. Nós vamos para o mais curto. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. E diz assim: aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Está a falar de Jesus. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã abre ao nosso entendimento, Senhor, e ao nosso coração a Tua palavra, Senhor. Uma vez mais que nós possamos ser desafiados, confrontados, ensinados, atraídos por ela, Senhor. E que ela possa entrar na nossa mente e no nosso coração, descer à nossa alma e abençoar o nosso espírito esta manhã, Senhor. Que ela possa cumprir o propósito para o qual está a ser enviada por Ti agora, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Podem sentar. Eu vou falar sobre déficit de escuta. Aqui Lucas não diz isso. Quase dá a conhecer que Jesus dá a entender que Jesus nem os conhecia. Mas se nós formos a outros evangelhos, onde a descrição é feita com mais profundidade, ficamos a saber que esta cena aconteceu depois da ressurreição de Lázaro. Portanto, todos nós conhecemos a história da ressurreição de Lázaro, esse episódio, que está amplamente descrito, e Jesus mais tarde volta a Betânia e vai visitar essa família. E naturalmente que foi bem recebido, e recebido com alguma curiosidade e atenção por parte da vizinhança. Vocês sabem como é que é as aldeias, os lugares pequenos, quando vem um forasteiro, há sempre, toda a gente vai, normalmente, as crianças andam na rua, quando vem o forasteiro começam logo a comentar, e depois e os mais velhos também, e então toda a gente vai querer saber o que é que se passa, o que é que aquele forasteiro está a fazer. A verdade é que Jesus entrou na casa destes irmãos, de Lázaro, Marta e Maria, e eles imediatamente procuraram preparar uma refeição. E Jesus estava à mesa, certamente com Lázaro e alguns vizinhos e alguns amigos, e falando com certeza de uma maneira animada, abençoada. Talvez alguns dos vizinhos que estavam ali também à volta, e o próprio Lázaro, queriam saber mais coisas sobre Jesus, queriam aprender mais sobre ele. Esse homem tão virtuoso, esse homem que tinha manifestado tanto poder, ressuscitando Lázaro depois daqueles dias todos em que ele já tinha sido sepultado. E o que aconteceu, como nós lemos e sabemos, é que Marta preocupou-se mais em ir para o canto da casa, a área da casa onde se cozinhava, onde se confeccionavam as refeições, para preparar o almoço, para providenciar o almoço, e Maria chegou-se a Jesus e começou a ungir os seus pés, usando um perfume que era caríssimo. Um perfume que era, naquela altura, naquela região do mundo, as pessoas, entre outras coisas, um dos hábitos que tinham era as suas economias, aquilo que iam economizando, iam comprando bens não perecíveis, coisas que pudessem guardar facilmente e que amanhã, de hoje para amanhã, se tivessem uma necessidade súbita, pudessem vender e realizar dinheiro, não é? Naquela altura, os judeus ainda não se tinham dedicado à banca, a ser banqueiros como mais tarde, e portanto ela não se importou com isso, foi buscar aquele frasco de nardo puríssimo, aquele perfume especial, que estava ali guardado para uma ocasião especial. É um bocadinho como aqueles homens que compram uma garrafa de 1800 e troca o passo, uma garrafa de vinho, daquelas mesmo boas, e depois assim, está aqui para uma ocasião especial. E depois, quando casam de filho, ou quando há assim
alguma coisa especial, então eles vão buscar aquela garrafa e abrem e têm o prazer de dizer, olha, isto é desde 1800 e não sei, isto é do vintage, da colheita, não sei quantos, para um momento especial, e este é um momento especial. Então eu estou aqui, tenho o prazer de abrir esta garrafa, vocês provem lá, já viram esta maravilha, que coisa fantástica. Ora, Maria, um pouco com esse espírito se calhar, mas sobretudo com o espírito de adoração, ela foi dar o seu melhor, ela quis dar a sua presença, a sua atenção, ela parou para ouvir Jesus e foi buscar aquele perfume e perfumou os seus pés. Há um texto nas Escrituras que diz, benditos são os pés dos que anunciam a paz. Não é? Os pés são uma parte do corpo importante. Paulo aos Efésios fala também na importância dos pés, que anunciam o Evangelho da paz. Portanto, é alguma coisa importante. Nós, temos no nosso hábito, na vida ocidental, o hábito de esconder os pés, não é? Especialmente os homens arranjam os sapatos fechados e não se mostram os pés, e pronto. Mas naquela altura as pessoas mostravam os pés, ou andavam descalços, ou usavam sandálias, enfim. Mas, de qualquer forma, os pés são uma parte importante do corpo e é representativo e é simbólico também. O que acontece é que aquilo que nós vemos neste texto é o contraste entre duas atitudes, entre duas escolhas. A escolha de alguém que preferiu estar a tratar do almoço e a escolha de alguém que preferiu estar aos pés do Mestre Jesus. E, portanto, a vida cristã na vida cristã, tanto a ação como a contemplação têm o seu lugar. O serviço, por um lado, a disponibilidade e a dedicação são uma das pernas, vá lá. Mas a devoção e a consagração são o outro. São dois aspectos importantes da vida cristã. E nenhuma delas pode ser descartada. É claro que há momentos, mas nenhuma delas pode ser descartada. Qual foi a exortação de Jesus a Marta, quando Marta começou a refilar com Maria e disse, não me vais ajudar e tal. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma te é necessária. E Maria escolheu a boa, ou a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Portanto, Jesus falou aqui da necessidade de distinguir entre o essencial e o secundário, quando nós enfrentamos as ocupações do dia-a-dia, os desafios do dia-a-dia. E é um dos grandes problemas do nosso tempo. Muitas vezes nós confundirmos aquilo que é urgente com aquilo que é importante. E às vezes nós valorizamos mais uma coisa que é secundária do que uma coisa que é fundamental. E na vida cristã, na vida espiritual, isto também acontece por vezes. O grande escritor Miguel Torga escreveu um dia, temos tudo, falta-nos o essencial. Temos tudo, mas falta-nos o essencial. Isto é, falta-nos aquilo que nos preenche, falta-nos aquilo que dá sentido à nossa vida, falta-nos aquilo que resulta da nossa presença e do acolhimento aos outros. E não estou a dizer que nos falta a nós, mas no mundo isto falta. As pessoas têm tudo. As pessoas querem ter um bom carro, querem ter uma boa casa, querem ter os filhos em bons colégios, querem ter dinheiro no banco, querem tudo e mais alguma coisa. Mas muitas vezes falta-lhes aquilo que é essencial. Têm tudo, mas falta-lhes o essencial. Ora bem, a melhor parte que Jesus falou, ou a boa parte, há algumas traduções que dizem a melhor parte, não dispensa as outras. E melhor naquele momento. Naquele momento, a melhor parte era estar a ouvir Jesus. Era estar com capacidade de escuta. Vocês sabem, conhecem aquelas pessoas que falam pelos cotovelos? Falam. E a gente tenta responder, eles não deixam, falam em cima e falam. E a gente tenta rir e fala. É um fartote. Essas pessoas têm déficit de escuta, têm falta de ser capazes de escutar. Porque para viver em sociedade é importante nós escutarmos os outros. Nós ontem tivemos um retiro do presbitério da igreja, da liderança da igreja, e estávamos a falar nisto. Nós, a igreja hoje, precisa de escutar as pessoas lá fora. Quais são as suas necessidades? Quais são as suas perguntas? Quais são as suas angústias?
Porque muitas vezes, como alguém disse, a Igreja dá respostas para perguntas que não foram feitas. São respostas pré-formatadas, já estão... Jesus é a solução, ponto final. Está bem, mas é a solução para quê? Nós ouvimos as pessoas, nós sabemos qual é a necessidade da vida daquela pessoa, quais são as expectativas das pessoas, quais são os seus medos, os seus receios, as suas angústias. Paramos para ouvir as pessoas. Muitas vezes não. Nós temos alguma coisa a acabar e enfiamos aquilo pela boca abaixo da pessoa como uma solução, quando nem sequer ouvimos a pessoa. É preciso escutar. Estamos em tempos de déficit de escuta. Nós estamos em tempos de muito ruído, muita informação, uma overdose de informação, por todo o lado. A tal ponto que nós temos que a filtrar. Uma das coisas que eu costumo fazer pela manhã, entre outras coisas, é ler os jornais do dia, na internet. Mas eu tenho que filtrar, eu tenho que selecionar alguns, não vou ler todos, até porque eles repetem-se, não é? Então procuro selecionar um jornal mais desta linha, outro mais da outra linha, para ter uma ideia, enfim, mais daquilo que aconteceu. Mas nós temos que filtrar. A mesma coisa passa-se com os nossos filhos, com os nossos netos e connosco também na internet. Nós temos que filtrar para tentar perceber, porque há muita coisa boa, mas há muita coisa que não presta. Nós temos muito ruído, mas temos pouca atenção para ouvir as pessoas que falam sobre si mesmas. Marta é uma mulher de ação. É uma mulher pragmática, como se costuma dizer. Como alguém disse no episódio da ressurreição de Lázaro, eu vou ler, diz: verificamos que Marta é a gestora da casa. Uma mulher resoluta, inquieta, sempre disponível e pronta a ajudar. É ela que, ao saber que Jesus está a chegar para a altura da morte do seu irmão, vai ao seu encontro e que, ao ver que Jesus manda que tirassem a pedra do sepulcro onde o tinham sepultado, lhe diz com um aviso imediato: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Foi Marta que fez isto. Ela é muito pragmática, muito prática. Nela as coisas acontecem à medida das circunstâncias, num pragmatismo que quase arrefece o sentimento e o carinho. E há pessoas assim. Há pessoas assim que só olham para a prática, o serviço, o fazer. Não é? O fazer. Não é? Deixa-me dizer uma coisa, estas pessoas fazem muita falta. Fazem muita falta para que as coisas possam andar. Porque as coisas não andam com aqueles que só se encolhem. Estas pessoas fazem falta. Mas em determinados momentos, estas pessoas, sem se darem conta, alteram ou contribuem para alterar o sentido ou a essência do momento. Aquele momento, aquela visita de Jesus era uma visita especial. Imagine que você está na sua casa e recebia uma visita. E que era a pessoa mais importante para si, aqui em Portugal. Já nem digo o Presidente da República, porque ele vai a todas e está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas uma pessoa realmente muito importante, que você tivesse muita consideração, muito respeito. Será que você ia virar as costas dessa pessoa, a pretexto de ir acender o lume? Ou ia lhe dar alguma atenção especial? E depois dizia assim, ao fim de algum tempo: olha, desculpe lá, mas eu vou ali no instante acender o fogão e preparar as coisas para o nosso almocinho, está bem? Mas não foi isso que Marta fez. Marta, pumba, cozinha com ela e não quis saber de estar ali e foi criticar a irmã, porque estava aos pés do mestre. Aquele homem que tinha ressuscitado o seu irmão, que já tinha falecido há 4 dias, já tinha sido enterrado há 4 dias. Aquele homem que lhes trouxe uma alegria imensa. Aquele homem que os tinha abençoado. Eu não faço ideia do que é a bênção, a carga de bênção de a ressurreição de alguém, de um ente querido, de um irmão, de uma pessoa próxima. Eu não faço ideia, nunca passei por isso, nem vocês. Mas deve ser alguma coisa muito séria. E ela não. Foi para a cozinha. Comidinha, parece que era portuguesa. Comidinha que era. Comer e boer, não é como se dizer.
Então estas pessoas fazem falta, mas nem sempre têm a consciência da diferença entre aquilo que é essencial e aquilo que é secundário. A importância da escuta é fundamental. Não apenas nos escutarmos uns aos outros, mas especialmente escutarmos Deus. E pessoas como Marta têm a virtude de serem muito trabalhadoras, muito dedicadas, mas têm alguma dificuldade em compreender a importância da escuta. A capacidade de escutar, ouvir com ouvidos de ouvir, como Jesus dizia reiteradamente. Elas encontram sempre qualquer coisa para fazer que lhes capta totalmente a atenção e que as distrai daquilo que é essencial. Não conhecem pessoas assim? Elas têm que estar a fazer qualquer coisa, que é para não pensar, ou para não estar com alguém, ou porque então entretêm-se a fazer sempre qualquer coisa. O desejo de fazer tudo e tanto sem pensar leva essas pessoas a descurar o tempo que é necessário. E a parte mais importante que contém a escuta da palavra e que leva à descoberta do ser e do estar antes do fazer. Quantos de nós estamos nesse grupo de pessoas? Irmãos, já tenho dito aqui que o judaísmo era uma religião do fazer. Do fazer e também do não fazer. Os interditos. Não trabalhar no sábado. Não fazer isto. Não comer aquilo. Fazer isto. Fazer aquilo. O judaísmo era muito baseado no fazer. E por isso os judeus tiveram alguma dificuldade em entender uma nova filosofia religiosa, vamos dizer assim, ou espiritual, que Jesus veio trazer ao propor o reino de Deus. Que é uma filosofia não do fazer, mas do ser. O cristianismo é o ser. O que é que eu sou? Por isso a Bíblia fala em novo nascimento, em ser de novo. Paulo diz, fala de uma nova criatura em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma questão do ser, não é uma questão do fazer. Mas os cristãos têm que ser preguiçosos. Não. É saber discernir o momento. Há momentos para tudo. Há momentos para o serviço. Há momentos para a atividade. Há momentos para a azafa. E há momentos para a quietude. Para estarmos aos pés de Jesus. Esta falta de escuta, de capacidade de escutar, leva-nos à mediocridade espiritual. Quando os crentes não conseguem ser capazes de escutar em 3 dimensões que eu vou falar, eles tornam-se irrelevantes espiritualmente. Tornam-se medíocres na sua vida espiritual. Primeira é que deixam de escutar Jesus. Tal como Marta, ao contrário de Maria, deixam de escutar Jesus. Que oportunidade fantástica. Ter Jesus ali à mão e não estar ali a ouvi-lo. Apenas ouvir as suas palavras. A beber o seu coração. É mais fácil nós firmarmos nas nossas certezas, nas nossas convicções, aos nossos preconceitos, em vez de corrermos o risco de os comparar com a palavra de Deus. E para isso é preciso ouvir Deus. Como é que ouvimos Deus? Através da sua palavra, que nos é revelada pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. A falta de tempo, de paciência, ou preguiça de pensar, sujeita-nos a um modo de estar que não é propriamente o nosso, mas que depois nos é ditado pelas mensagens que nós recebemos do exterior, boas ou más. E portanto, quando não ouvimos Deus, não conferimos a nossa vida, não afinamos a nossa vida pelo propósito de Deus, mas por aquilo que ouvimos. Porque este diz, porque o outro diz, porque aquele diz, pelo senso comum, que é uma coisa um bocado vaga, mas que existe e que dirige a vida de muita gente. Senso comum. Quem é investigador, quem é cientista, sabe que o senso comum é o maior inimigo da investigação. Porque muitas vezes o senso comum diz que é assim
E depois nós vamos investigar, vamos utilizar instrumentos de pesquisa, vamos analisar uma amostra, não sei o quê, e chegamos à conclusão que não é nada assim. Mas o senso comum diz que é assim. Mas na realidade não é. E há muita gente que anda guiada pelas mensagens que vêm do exterior, pelo senso comum, por este amigo que diz isto, por aquela irmã, por aquele pregador, por aquele pastor, por aquela pessoa que diz... E não ouvimos Deus, sem preconceitos, de coração aberto, mente aberta. Dizemos: Senhor, o que é que tu pensas disto? Senhor, eu preciso de luz sobre esta matéria. Eu preciso de luz sobre este assunto da minha vida. Eu preciso de formular um pensamento. E eu quero pensar de acordo com aquilo que tu pensas. Amém? Portanto, quando deixamos de ouvir Jesus, tornamos irrelevantes, medíocres espiritualmente. Mas também quando deixamos de ouvir os outros. Porque a igreja está aqui para servir o mundo. Não no sentido negativo da palavra, mas no sentido positivo das pessoas, a humanidade. Porque senão já não estávamos aqui a fazer nada. Jesus já não teria a igreja neste mundo. Se a igreja não estivesse aqui para servir o mundo, para servir Jesus ao mundo, já não estaria aqui a fazer nada. Mas para servirmos Jesus ao mundo, nós precisamos de escutar o que é que as pessoas pensam, o que é que as pessoas sentem. Amém? Imagine que você vai a um restaurante e vai comer. E diz: olha, quero um bife assim, não sei o quê, não sei o quê. E se for um empregado consciente, se for um restaurante como deve ser, ele faz algumas perguntas. Quer com este acompanhamento ou com aquilo? Quer com arroz ou com batata? Ou com os dois? Quer salada? Não quer? E o bife quer bem passado, mal passado, assim, assim? É ou não é? E nós dizemos. E então a pessoa que está ali a servir o cliente vai procurar preparar o prato, mandar preparar o prato de acordo com a necessidade do cliente. Então a igreja precisa de saber quais são as necessidades das pessoas para poder apresentar o Evangelho. Há pessoas que pensam que o Evangelho é apresentado à martelada. Arranja-se uma Bíblia que pese não sei quantas arrobas e puma em cima da cabeça da pessoa. É como aquelas pessoas que dizem assim: eu só digo a verdade. Eu só digo a verdade. Eu dou a candeeira, eu só digo a verdade. E destroem amizades em nome da verdade. Mas a Bíblia não ensina a dizer a verdade, irmãos. É mais qualquer coisa. O que está escrito é a verdade em amor. A verdade em amor. Porque disparar a verdade como quem dispara uma bala pode matar a pessoa, e a verdade só por si não resultou. Mas dizer a verdade em amor, sim, isso é o espírito da palavra. Então nós precisamos de ouvir os outros, ouvir o clamor do mundo. Jesus ouviu o clamor do cego Bartimeu. Jesus estava no meio de uma multidão que estava a chegar à cidade de Jericó. Vinha uma grande multidão atrás dele. E os rapazes, e os homens e as mulheres a falar, aquela confusão. E estava lá um homem aos gritos: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos que iam à frente até diziam: está calado, pá, não faças confusão. E ele, ainda teimoso, bendita teimosia, às vezes é bom ser teimoso, gritava ainda mais alto. E Jesus ouviu. Jesus ouviu o clamor daquele homem que estava a ser menosprezado até pelos seus próprios discípulos. Ouviu o clamor daquele homem. Jesus ouviu o riso das crianças. Elas vieram ter consigo e os discípulos quiseram afastá-las. Não incomodem. As crianças naquela altura eram-se um bocadinho um empecilho, não é? Não incomodam ao mestre e tal. Não, deixai vir as criancinhas, porque tu estás no reino dos céus. Ele ouviu o riso das crianças. Ele ouviu até no episódio da mulher hemorrágica. Tinha aquela hemorragia que veio por trás e muito quietinha, muito caladinha, conseguiu estender a mão e tocar na orla da sua túnica. Ele ouviu, não a voz dela, mas ouviu o bater do seu coração. Porque quando ele perguntou: quem é que me tocou? Mais sabia ele. E os discípulos: como é que quem te tocou? Está tudo aqui, tudo em cima, coisa e tal, aos encontrões. Não, mas eu vi
eu senti que de mim saiu virtude. Até que aquela mulher chegou-se à frente. Ele ouviu aquela mulher mesmo sem ela falar. E quando nós tivermos capacidade de ouvir as pessoas, mesmo até quando elas não falam, então nós estamos a subir de nível. Mas também temos que ouvir a nossa própria consciência. Porque quem não ouve a sua própria consciência torna-se irrelevante espiritualmente. O apóstolo Paulo fala de alguém, de algumas pessoas, que tinham a sua consciência cauterizada. É como queimada. E, portanto, quando nós temos alguma parte do corpo queimada, depois de passar, não é? Aquela coisa, já torna-se insensível. Há pessoas que têm a sua consciência insensibilizada. Aquela luzinha vermelha já não acende. A luzinha vermelha da nossa consciência já não acende. Nós precisamos de ouvir também a nossa consciência. Precisamos de ouvir Deus. Precisamos de ouvir os outros. Precisamos de ouvir a nossa consciência. De acordo com a revelação que temos de Deus. Porque a Bíblia diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Mas isto é de acordo com a revelação que nós temos. Deus não vai exigir a uma pessoa que não tenha a revelação que nós temos, alguma coisa mais do que nos pede a nós. Do que espera de nós. Aliás, a palavra diz que não queirás ser mestres, porque os mestres são alvo de um maior juízo. Quem tem mais conhecimento tem mais responsabilidade. Nós não podemos pedir a uma criança de 5 anos que tenha um determinado comportamento como pedimos a um filho de 15 anos. Não é? Fala-se muito em déficits. Déficits normalmente financeiros, déficit do Estado, déficit disto e daquilo. Mas um dos mais preocupantes é o déficit de escuta. É a dificuldade em escutar nesta sociedade tão corrida e tão construída no efêmero. Naquilo que é o efêmero. A espuma dos dias. As coisas parece que acontece uma coisa hoje, amanhã outra coisa já. Nós vemos isso na comunicação social. Amanhã uma outra coisa, já ninguém fala daquela. Depois vem outra, já ninguém fala das outras anteriores. E as coisas vão rolando assim. E nós precisamos ter capacidade de escutar nesta sociedade tão efêmera. Nós tínhamos aqui alguns, lembram-se dele com certeza, o mestre Rui Seródio. Ele e a esposa frequentaram a igreja durante um tempo, ele já faleceu. E ele era um exímio pianista. E várias vezes eu o convidei para nos abençoar, tocar. Ele tinha feito conservatório em jovem, tinha sido aluno da mãe do mestre Vitorino de Almeida, de piano, tinha sido colega no conservatório da pianista Olga Prats, também, uma grande pianista portuguesa. Só que ele não tinha muita pachorra para dar concertos, para ser músico de concerto, porque aquilo implica estar não sei quantas horas a estudar, e ele não estava para isso. Então ele dedicou-se a uma coisa que é um improviso. E várias vezes ele veio aqui e agarrou num tema cristão. Estou-me a lembrar daquele Odai-lhe louvor, igreja, Odai-lhe louvor. E ele começa a tocar por aí e tal, depois começa ali com umas variações e tal, vai por ali não sei onde, mas como é que ele chegou aqui? Como é que ele chegou aqui e dá a volta e depois termina outra vez? E nós ficamos maravilhados. E várias vezes eu tive a oportunidade de ouvir aqui e fora daqui, noutros contextos, fazer o improviso. Sabe o que é que ele dizia? O improviso é a técnica do efêmero, ou a arte do efêmero. Ele dizia, o improviso, falando dos seus improvisos ao piano, é a arte do efêmero. Porquê? Porque nunca mais vai ser repetido, tal e qual. Se nós pedirmos para ele fazer outra vez um improviso sobre este tema, ele vai tocar outra coisa diferente. Porque é um improviso. E muitas vezes nós vivemos nesta sociedade do efêmero, parece que nós queremos, as pessoas querem novidades, querem coisas novas, querem... pronto, e esse espírito chegou também à igreja, muitas vezes. Não é?
É programas para aqui, programas para ali, cantores daqui, cantores dali, pregadores daqui, pregadores dali, mais este, mais aquele, mais este programa, mais outro programa. É preciso haver novidades, porque nós absorvemos o espírito do século, que é o espírito do efêmero, da espuma dos dias. Parece que as coisas têm que ser sempre coisas diferentes, de repente tem que aparecer tudo, sempre novidades. E a vida não é assim. A vida não é assim. Nós casamos com uma mulher e ao fim de 40 e muitos anos ainda temos a mesma mulher. 48. Nem sempre. Pronto, confesso que nem sempre. Nós temos filhos. Pai, eles vão ser filhos dos nossos filhos para sempre, por mais mal que eles se portem. Por mais que eles nos decepcionem, são nossos filhos. Não deixam de ser nossos filhos. Há coisas que são perenes. A vida não é essa coisa, essa corrida pela novidade. A vida não é uma montra, não é uma loja de montras que a gente vai percorrendo e está sempre à espera de novidades. Não. A vida é uma coisa diferente. Amém? Então, a vida não pode ser apenas esta espuma dos dias. Tem que ser mais qualquer coisa construída a partir da escuta de Deus, dos outros e de nós mesmos. Que o Senhor nos ajude a saber escutar. Vamos chegar em pé. Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pela oportunidade de estarmos aqui a cultuar o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que a tua palavra possa fazer morada em nós esta manhã. Que nós possamos aprender, Senhor, e aperfeiçoar esta capacidade de escuta, Senhor. Que nós possamos escutar-te como Maria parou para escutar Jesus. Que nós possamos escutar as pessoas à nossa volta, as pessoas mais próximas e as mais afastadas, o mundo à nossa volta, para podermos anunciar o Evangelho, apresentar este Evangelho do amor de Deus, este Evangelho da paz. Ó Deus, e ajuda-nos também a escutarmos a nós mesmos, a nossa própria consciência, Senhor, para que ela esteja sempre atenta, Senhor, para que Tu nos possas falar também através da nossa consciência, Senhor. E desta maneira nós podemos, ó Senhor, ter consciência de tudo aquilo que está à nossa volta, da Tua vontade, daquilo que os outros têm necessidade e da nossa própria necessidade e de quem nós somos, Senhor. Nosso Deus e Pai, ajuda-nos a ser bons escutadores, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se nós falamos demais, Senhor, ajuda-nos a falar menos e a escutar mais, Senhor. Põe a palavra certa na nossa boca, em cada momento. Ajuda-nos a discernir a diferença entre aquilo que é importante e aquilo que é secundário a cada momento da nossa vida. Ajuda-nos a discernir o momento, Senhor. Em nome de Jesus. Que a Tua sabedoria esteja sobre nós, para a bênção nossa, para a bênção dos nossos irmãos, para a bênção do nosso próximo, para a bênção do nosso mundo e para que a Igreja seja relevante na nossa sociedade, Senhor. E o nome de Jesus possa ser levantado. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Que assim seja.